Pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Silva, professor aqui na FMU e eu leciono nos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além do curso de Sistemas para a Internet. Hoje eu cuido de disciplinas que são disciplinas mais técnicas, como linguagem de programação, interface humano-computador e arquitetura de computadores. Tá bom? E quero falar sobre técnicas de ensino. Bom, as minhas disciplinas, por si só, elas são técnicas. E qual foi a nossa estratégia para que pudéssemos ter a maior absorção dos alunos, o maior entendimento e o maior interesse dentro de sala de aula? Primeiro, as aulas em laboratório. Geralmente eu começo com um desafio. Então eu parto do boa noite e já começo com um desafio para aguçar os alunos. Então eles visualizam o final primeiro, daquilo, o que eles precisam construir. Por exemplo, um sistema de supermercado, um sistema de uma lanchonete, um aplicativo ou um website. Então o aluno ele já enxerga o desafio final, porque ele precisa entender qual que é o valor daquilo. Por que ele vai utilizar de 2h30 a 3 horas em sala de aula para fazer o quê? Então desde já eu deixo claro qual que é o desafio principal. E a partir daí eles são submetidos a uma massa de informação e nós vamos criando, à medida em que o tempo avança, estes desafios. Quando eu chego no final da aula, consequentemente o desafio foi cumprido. Então toda a aula possui um desafio específico. Então toda aula necessariamente ela é prática. As aulas que são realizadas em sala de aula, eu tenho um compromisso com os alunos. Eles precisam ser sempre com uma ferramenta para uso no dia seguinte. E é um desafio desafiador, né? Então todos os dias, né, a qualquer momento em que o aluno ele entra na sala de aula, nós, através de um mix com as disciplinas com conteúdo que ele é teórico, juntamente com conteúdo técnico, eu trago ferramentas do dia a dia. Então, uso de canvas, das folhas, uso de legos, desafio de macarrão, pesquisas exploratórias fora de sala de aula. Então, o aluno interagindo com o ser humano a todo momento. Então, ele praticando. Costumo dizer aos nossos alunos que dentro de sala de aula a gente pode errar, né? Talvez lá fora no mercado de trabalho seja mais complicado. Afinal, errar faz parte do aprendizado. Então, temos utilizado o Design Thinking para as nossas aulas, então gotas e mais gotas de empatia. Afinal, nossas aulas elas são centradas em pessoas, em problemas complexos. Realizamos recentemente também um trabalho com os alunos com prototipação. Então, fica muito difícil explicar o que é uma memória, um barramento, um computador, mas fica muito mais fácil a partir do momento em que ele vivencia isso, o momento em que ele utiliza, né, de ferramentas para que ele possa construir aquilo que ele entendeu. Além disso, utilizamos com bastante frequência a sala de aula invertida. Então o aluno ele recebe o desafio, realiza a pesquisa e ele transmite o conhecimento para os seus colegas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, eu queria dar um exemplo sobre o uso. Então, recentemente, os nossos alunos eles receberam um desafio em sala de aula sobre discutir os problemas que nós temos em meios de transporte. Então, a partir da primeira etapa do Design Thinking, sobre a ideação, nós contextualizamos os nossos alunos, eles entenderam o problema, fizeram um trabalho em campo, então eles saíram da sala de aula, fizemos um trabalho de pesquisa no decorrer da aula com as pessoas que trafegavam pela nossa avenida. Os alunos eles trouxeram dores, necessidades, requisitos e vontades. Nós temos uma segunda sessão de ideação, onde o aluno, a partir de um canvas, ele trouxe toda a experiência que ele coletou na sessão de empatia e ele transpôs dentro desse quadro, e aí nós partimos para a próxima etapa, que foi a etapa de prototipação. Então, a partir de uma necessidade, a partir de um entendimento, nós prototipamos soluções para os nossos usuários. Desde soluções ligadas a TIs, como que tal um terminal de pagamento dentro do metrô, no qual eu pague de acordo com cada estação que eu andar. Então os alunos eles construíram um mini dispositivo no qual o trem ele passa estação a estação e a partir de uma aplicação Java ele vai descontando os créditos no cartão a partir do momento que você saiu da estação. Um outro grupo de alunos eles criaram um vagão sem bancos, não necessariamente utilizando a tecnologia. Nós acreditamos que a tecnologia ela é só o meio para entregar algo. Então eles conseguiram prototipar algo de que tal se eu tivesse alguns vagões sem a necessidade de bancos.
E com isso eles fizeram um estudo de quantas pessoas caberiam naquele vagão, né? Como utilizaríamos todo o método e todo o processo que eles aprenderam em sala de aula para resolver problemas complexos. É isso aí. Olá, meu nome é a professora Fernanda Storti, eu sou professora no curso de Engenharia de Petróleo, eu leciono impactos ambientais do refino de petróleo. A minha aula ativa que deu muito certo foi uma com o pessoal do 8º semestre e que eu separei toda a equipe, toda a sala, em grupos de separação e refino do petróleo, conversão, tratamento químico e operações de suporte. Com isso, eu separei todos os alunos, montei na parede, cobri as paredes com papel e coloquei todas as etapas de craquelamento, de salgamento, todas as etapas que o refino precisa, todas as operações de suporte, todos os tratamento Bender. E aí os alunos tinham que pesquisar quais eram as fases que o tratamento precisava, cada fase, o que incluía, quais os impactos gerados e os tratamentos que podiam dar. Com isso, todo mundo aprendeu todas essas etapas do tratamento dentro da própria sala e a gente pôde ir cruzando todas essas informações e gerando mais dados em relação a falar sobre os próprios acidentes que a gente já tinha estudado, a legislação em vigor e como tratar. E cada resíduo que tinha de cada fase, eles tinham que mandar para uma próxima fase dentro da própria refinaria para dar uma solução ambiental em relação a isso. E foi isso, foi uma aula muito positiva. Eu sou Caroline Cunha, faço o curso de Engenharia de Petróleo, Gás e Energia na FMU. Bom, meu nome é Ranieri Mendes e nós somos alunos da Fernanda Storti. Daniele Milani. Meu nome é Giovanni Trovato. Bom, a professora Fernanda ela fez uma separação da refinaria porque ela é muito complexa. Então ela separou a refinaria no setor de separação, conversão e tratamentos químicos. Então ela dividiu e conseguiu conversar um pouco melhor com a gente em uma forma de aula mais ativa. Bom, na verdade ela fez uma dinâmica, ela chegou com rolos de papel pardo, a gente até se assustou no começo, porque a gente nunca teve uma aula dessa forma, e ela cobriu a sala inteira com esses papéis, dando a proposta da gente dividir a refinaria nessas etapas que a Carol citou. E foi bastante dinâmico, a aula foi muito ativa, foi em partes cansativa, mas chegou no final, a gente nunca tinha aprendido desse jeito quais as etapas em si e quais a poluição que uma refinaria gerava, né, nos tratamentos para conversão e outras coisas que a refinaria faz. Bom, foi uma aula porque acredito que para aprender as partes de uma refinaria, como a Caroline falou, é muito difícil porque é muito amplo. Então foi uma aula dinâmica que todos conseguiram aprender. Foi como o René também falou, foi bem cansativo, mas foi algo inovador, que eu acho que é isso que precisam ter em todos os cursos e faculdades. Nós não tínhamos uma aula tão ativa assim, então nós não conhecíamos a refinaria em geral. Tanto depois dessa aula, depois do aprendizado que nós tivemos e tudo mais, do que gerou essa aula, nós que estamos no nono semestre agora, muitos dos TCCs gerados hoje, eles foram devido a essa aula, devido ao conhecimento que nós geramos. Nós temos praticamente de 4 a 5 TCCs que tiveram base essa aula, essa dinâmica, essa aula ativa que nós tivemos nos papéis pardos. Bom, essa aula foi uma aula inovadora, como o Giovanni citou, foi uma aula muito ativa, nós participamos muito, foi algo inovador e foi algo que fez com que a sala interagisse, tanto que os processos em si eles geravam impactos ambientais semelhantes. Essa aula ela gerou tanto conhecimento para nós que estamos no nono semestre, nós não tínhamos visto a refinaria como um todo, olhando para todas as etapas simultaneamente. Tanto que os TCCs gerados as ideias de TCC gerados na nossa sala foram derivadas dessa aula. Nós temos praticamente 5 dos TCCs que tem na nossa sala, que tem nos grupos da nossa sala, foram gerados com essa ideia, com a ideia da refinaria, com a ideia de impactos ambientais gerados por ela, entre outros que foram derivados da aula da professora Fernanda Storti.
Eu sou professor da Escola de Engenharia, sou professor de matemática, de alguns cursos. Bom, eu vou falar um pouco de uma das metodologias ativas que eu apliquei no semestre. Eu já venho trabalhando com atividade em grupos, que integra o processo de avaliação, mas uma delas, esse semestre, eu fiz um pouco diferente. Bom, como é que é essa avaliação colaborativa? A pontuação aí se assemelha a uma pontuação de 1, 2 pontos, 3, cada professor. Eu fiz valendo 1. O que era? Uma lista de exercícios pré-determinada, horário determinado da aula, em que todos os alunos da turma participam. Assim eu consegui fazer com que todos, porque os próprios colegas trabalharam para que essa junção fosse feita com todos os alunos da sala, ou seja, quem sabe mais ensina o outro, tanto foi na lousa, em grupos, depois se reunia, um ajudava o outro, um dava noções do que poderia ser feito, melhorado, dava o seu ponto sobre aquele exercício, a resolução. O interessante é que teve exercício que uma parte da turma resolveu de uma maneira, um outro aluno resolveu de uma outra forma, a mesma coisa, o caminho mais simplificado. Então essa visão desses dois momentos foi um dos que marcou bastante todo esse movimento de metodologia ativa que eu apliquei esse semestre, e foi uma delas a avaliação colaborativa.